sua boca também. Vê se tá certo aí. Boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Plano Maior. Hoje, 4 de outubro de 2023, 8 horas, estamos iniciando nosso trabalho prático da casa. Hoje quem vai fazer a palestra para nós é a Lúcia, com o tema Com Firmeza. E nós estamos aqui, então, muito preparadinhos, muito equilibradinhos, para fazermos a nossa prece, o nosso preparo, para depois a Lúcia vir nos brindar com uma linda palestra, como sempre, né? Então vamos lá. Vamos mentalizar o nosso Mestre Jesus, pedir a Ele que nos abençoe, que nos ilumine, permitindo aos seus mensageiros celestiais que estejam nesta casa a protegê-la, a envolvê-la com o amor de Jesus, para que todos possamos receber aquilo que viemos buscar e sairmos daqui muito mais leves do que quando entramos. Que essas nossas preces, o nosso Evangelho, possa nos trazer a paz interior e o equilíbrio interior. Nós aqui estamos, Mestre Jesus, com muito amor, com muito carinho, com muita fé, na certeza de que Tu estás conosco. E as correntes de Dr. Bezerra, Dr. Alberto Seabra, corrente azul, e muitas outras correntes que em Teu nome conosco trabalham, já prepararam este trabalho desde as primeiras horas da manhã, e agora concretizamos com esta abertura e nos preparando para em breves instantes estarmos recebendo a nossa cromoterapia. A todos aqueles que nos acompanham via internet e pelo Facebook, muitas orações, muitas vibrações de paz a todos vocês e aqueles que forem colocados na nossa live de hoje para receberem no chat da nossa live de hoje para receberem vibrações. Que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Boa noite, gente. Boa noite. Hoje uma noite atípica em relação aos outros dias, né? Chuvas imensas, gente que chegando ainda. Mas ainda bem que a gente está aqui e quem está lá também está podendo assistir a gente, né? Então hoje a nossa reflexão, gente, ela fica por conta de um tema que eu pesquisei bastante para estar fazendo, que vai falando sobre a gente entender que a gente tem problemas, né? Quer dizer, todos nós, de alguma forma, estando aqui, temos nossas questões pessoais, nossas questões de vida, nossas questões profissionais. E como é que a gente resolve isso? Como é que a gente se coloca à disposição de estar olhando para essas questões? Ficar pensando nelas, a gente não vai resolver nada, né? O que a gente precisa é começar a entender como é que a gente pode fazer para não sofrer tanto com essas questões que se apresentam. Aqui, de alguma forma, nós somos um grupo de acolhimento, nós temos o Evangelho, nós temos a doutrina que nos ajuda a nos consolar com algumas questões. Mas, muito especialmente, o que a gente faz quando a gente não está pensando nesses problemas? Ou, ao contrário, o que a gente poderia fazer para não ficar pensando o tempo inteiro nesses problemas? Então, a gente é assim, ser firme de pensamento. É fácil? Claro que não. A gente fica, quando a gente tem algum problema, e quanto maior a importância dele para nós, mais difícil vai ficar da gente não ficar pensando numa solução. Só que tudo tem o seu tempo para se realizar, tudo tem o seu tempo para ter uma solução. Às vezes a gente precisa passar por esse aprendizado, dessa maturação daquilo que está acontecendo com a gente. Também a gente sabe que todo problema, ele existe para a gente aprender alguma coisa. E ele só vai terminar de uma vez, ou pelo menos achar uma solução, quando ele já tiver tido o aprendizado que ele teve para com a gente, ou que nós tivemos em estar com esse problema. Então é muito importante a gente ter uma ocupação. O que é uma ocupação? É nós podermos fazer alguma coisa
que ocupe a nossa mente, que ocupe o nosso corpo, que ocupe o espaço daquilo que a gente precisaria estar pensando. Principalmente quem hoje está em casa sem emprego, principalmente quem já se aposentou e não tem uma atividade nesse momento. Talvez quem nunca trabalhou, muitos de nós nunca trabalharam e ficam em casa. Então, assim, o que a gente faz para ocupar o tempo? Eu vejo série, eu costuro, eu cozinho, mas o que mais que eu posso fazer de útil para mim e para os outros? Em que nível que eu me coloco para poder aprender coisas novas? Porque também cada vez que a gente se dispõe a fazer alguma coisa, a gente está aprendendo. Às vezes as coisas são difíceis. Agora, já pensou que cada vez que a gente constrói uma coisa nova e diferente, a gente está também construindo uma solução para o nosso problema? Porque é muito fácil a gente ficar pensando nas restrições, nas dificuldades, nas limitações. É o que a gente mais faz. Mas o que a gente pode fazer para ir, à medida que a gente for mexendo com as nossas mãos, mexendo com a nossa mente, encontrando soluções, de habilidades que a gente tenha, a gente consegue diluir um pouco as questões que a gente tenha. Claro que aqui, de qualquer forma, a gente sempre vai falar sobre a prece e sobre o Evangelho. A gente sempre vai se colocar à disposição dessas coisas, ou dessas situações. Mas, muito particularmente, o que a gente pode aprender a fazer com as mãos? Muitas vezes as pessoas falam assim, eu não tenho habilidade, eu não sei fazer nada. Sabe sim, a gente sabe fazer coisas, a gente pode criar. E vai ser melhor ainda para a gente se a gente puder fazer, por exemplo, aprender a trabalhar com crochê e tricô, as mulheres sabem fazer isso, Não é talvez uma prerrogativa masculina, mas também pode se aprender a fazer, Olha lá, já riu para mim, então. Hoje os meninos aprendem a fazer isso, Mas por quê? Habilidades com as mãos distraem a mente, Talvez a cozinhar, talvez fazer, a gente tem um grupo aí que faz sopa para as pessoas, Fazer sopa você prefere, Descascar legumes. Então, se cozinhar, Então, assim, quantas coisas que a gente não pode aprender a fazer, até para ensinar. E aí vem uma coisa que a gente gosta muito de falar e de fazer aqui, que é o voluntariado. Será que às vezes a gente não pode ter um dia ou 2 na semana para ensinar alguém a ler e escrever? Para cortar o cabelo de alguém? Para contar a história para as crianças? Para contar a história para idosos? Os idosos, principalmente aqueles que já estão mais mobilizados hoje, quantos deles não precisam ouvir uma história, uma música para cantar junto, um estímulo? Gente, descobrir nossas habilidades, eu acho que nesse momento é a coisa mais importante que a gente pode fazer. Então parece que a gente não tem o que fazer, mas nós temos muitas coisas a descobrir. Inclusive, eu sempre sugiro assim para as pessoas, por que você não escreve um livro? Por que você não conta a sua história num livro? Por que você não faz poesia? Por que você não pega um instrumento musical qualquer e tenta teclar um pouco para ver o que acontece? Parecem ser coisas assim, de gente desocupada, mas não é. Eu acho que essas coisas criam habilidades internas e nos dão tempo para não pensar em outras coisas. Às vezes uma leitura, a pessoa começa a ler e ela entra no problema dela de novo, porque ela não consegue se concentrar na leitura. Então também aprender a se concentrar é uma coisa muito importante. E tudo isso, gente, precisa ser aprendido. Às vezes, talvez as pessoas que aparentemente não têm tantos problemas poderiam ter uma possibilidade de concentração maior. Mas, gente, todos nós, se a gente se dispuser a criar uma forma, uma criatividade interna, a gente consegue desenrolar. Porque, gente, assim, problemas todos temos, Hoje, muito particularmente, um monte de gente ficou preso no trânsito, hoje teve gente que caiu árvore aí na rua, hoje tem gente que está desempregado, não tem onde morar, hoje tem gente que não tem comida. Nós mesmos podemos estar pensando em série de problemas com filhos, com parentes, com amigos ou com a gente mesmo, mas a gente não vai resolver os nossos problemas dessa forma. A gente precisa começar a pensar qual a habilidade que a gente tem para solucionar problemas. E vocês sabem que conversar também é uma habilidade muito interessante? Saber ouvir as pessoas também é uma coisa que raras pessoas sabem fazer, porque geralmente a gente escuta e já dá opinião, A gente nem espera o outro terminar de falar e a gente já está dando resposta em cima, É assim, cada um vai achar a bolsa que quiser, Mas assim, gente, saber ouvir é uma dádiva. Por quê? O que significa saber ouvir? Significa que eu não estou julgando o que o outro está falando, Significa que eu estou apreciando o que o outro está falando pela história do outro.
A gente, é muito importante a gente, eu acho que também é um exercício, né? Da gente fazer o quê? Quando a gente escuta o outro, sem criar uma história em cima da história do outro, porque a gente faz isso, né? A gente escuta, já tem um castelo montado em cima da história do outro, já tem a solução. O dia que a gente conseguir ouvir pelos ouvidos e pelos olhos do outro, a gente cria uma outra realidade junto com o outro. Ah, mas eu não sei fazer isso, a gente aprende. Tudo a gente aprende a fazer, por mais difícil que seja. Vocês vão ver que às vezes é mais difícil a gente poder criar uma nova habilidade do que ficar pensando nos problemas. Porque o problema está ali, a gente já está acostumado com ele, a gente pensa nele mesmo, mas criar uma nova habilidade é uma coisa que a gente pode fazer. E hoje a gente está na época da modernidade, da inteligência artificial, né? Então a inteligência artificial parece que ela faz tudo sozinho para a gente não precisa mais pensar. E sabe o que acontece com isso? A gente trava nossos neurônios, a gente trava as nossas habilidades, porque na verdade os jovens hoje, né? Se eles precisarem, por exemplo, sair de uma rua aqui da Nazaré para chegar lá embaixo na Vergueiro, eles precisam olhar no Google Maps, porque eles não conseguem, não tem a lógica do raciocínio. Eu acho que isso se aplica também para a nossa espiritualidade, né? Qual o caminho que a gente pode fazer para poder pensar em ter uma vida melhor, espiritualmente falando? Porque é disso que se trata, disso que a gente está falando aqui, né? Qual que é o caminho para poder a gente chegar numa vida melhor mais para frente? Ou não ter que reencarnar tantas vezes, ou pelo menos trabalhar de forma íntima? É um costume, e é muito difícil no começo. As leituras, então, gente, nem se fala. As literaturas mais modernas são mais fáceis de ler, mas as mais antigas, que são de aprendizado, elas são muito difíceis para o nosso raciocínio. Muitas vezes a gente precisa de um dicionário junto, aí dá preguiça, não vou ler, vou ficar olhando para o dicionário, não vou fazer isso. Mas isso é um costume. Falar direito é um costume, né? Quando a gente aprende a ler um pouco mais, também a gente passa a transmitir um pouco mais. E, gente, nos relacionamentos interpessoais, o que mais importa, muitas vezes, é a forma como a gente fala. Nós temos por hábito, eu até falo por mim mesmo, né? De que a gente fala de qualquer jeito para acabar logo e já dispensar o assunto e pronto. E às vezes o outro não entende o que a gente está falando. E às vezes o outro responde com uma coisa que eu também não entendo o que o outro está falando, e se torna maior problema ainda, porque a gente não soube expressar. Também a expressão é um aprendizado. Então, gente, quantas habilidades a gente não pode desenvolver se não tiver firmeza de propósito? E é isso que a gente está falando hoje, né? Quantas habilidades a gente não pode descobrir no dia a dia? Ah, mas parece tão difícil esse negócio, né, de coisa nova. É verdade. Porque a gente hoje está na moda falar em sair da zona de conforto, né? A gente sair de um lugar que a gente já conhece, que a gente já está habituado, com as dores, com as expectativas. Aquelas coisas que a gente sabe que vai ser daquele jeito, então a gente nem se preocupa, então eu fico por aqui. A coisa mais difícil que tem é a gente dar um passo fora do que a gente está acostumado, porque as dores são outras, as dificuldades são outras, mas os progressos também são muito maiores, porque a gente sai daquela mesmice. Então, gente, nunca estamos fora desse aprendizado, e nunca é tarde para a gente buscar essas coisas novas. Eu vejo hoje muito a questão dos idosos, né? De nós idosos de forma geral. O quanto parece que chegou numa idade e não tem mais o que fazer. Gente, tem tanta coisa para fazer, mas tanta coisa para aprender, tantas coisas diferentes. E hoje eu sei que a internet, para muitos de nós, é uma coisa muito difícil. Hoje eu recebi um post, né, do Facebook de um sobrinho, né? Quase que eu bati nele depois. que ele falava da Alexia, né? Hoje a Alexia é aquele aplicativo que você fala com ele, ele liga a televisão, acende a luz. E aí um monte de idosos falava assim, Alessandra, e o negócio não respondia. Clarice, o negócio não respondia. E aí criaram um aplicativo que falava qualquer nome, tudo que perguntasse ele respondia e estava tudo certo, né? Mas será que a gente está chegando a esse ponto, né? De não conseguir lidar com as tecnologias? Gente, não é assim. Dá certo, sim. A gente só precisa um pouco de sentar e que alguém tenha paciência, às vezes, de explicar. Os jovens não têm muita paciência, porque já são muito acelerados também. Mas qual que é o nosso propósito também de nos abrirmos? Porque eu fico assim, não sei lidar com esse negócio, então vou usar o telefone só para fazer ligação. Gente, não é isso. Se a gente tem uma tecnologia nas mãos para ouvir uma história, hoje a gente lê livro, áudio, né? Quer dizer, a gente nem lê, a gente escuta e se concentra
e cria um foco de atenção, aprender a lidar com esses YouTube da vida, fazer às vezes uma postagem no Instagram. Se vocês soubessem a importância que é alguém que tem essa dificuldade, aprender a pelo menos postar alguma coisa numa rede social, vocês vão ver o tempo que ocupa fazer esse negócio, né? Aliás, o tempo que nem deveria ocupar. Porém, e também é uma habilidade, porque a gente passa a contar para os outros o que a gente está sentindo. Hoje se tornou um hábito. Não é o meu. Eu estava dentro. A pessoa, às vezes, ela levanta de manhã e ela dedica um tempo a contar o que ela está fazendo. Gente, isso é uma habilidade. Aí a pessoa começa a descobrir que ela é youtuber, que ela pode fazer coisa no TikTok, que são as nomenclaturas novas aí. Mas por que eu estou falando de tudo isso? Porque a gente vai se adequando a uma nova realidade. A gente vai se adequando a ter um tempo para fazer coisas que antes a gente não tinha tempo, né? Então, assim, a questão da reforma íntima, ela implica também em a gente poder se atualizar, em a gente poder olhar coisas novas. Ela implica também em a gente abrir a nossa cabeça para as novas possibilidades espirituais que a gente tem hoje, né? Hoje a gente tem, vamos colocar assim, tantas pessoas passando por tantas dificuldades emocionais e espirituais, né? A gente vive uma vida, né? A gente vê muitas pessoas em depressão, né? A gente percebe muitas pessoas com ideias suicidas, a gente já falou um pouco sobre isso aqui na semana passada. A gente vê tantos problemas de relacionamentos, né? E por que a gente não conseguia criar habilidades para não ficar só nesse entorno? Como estender a mão para alguém e tirar esse alguém desse lugar? Como ler, às vezes, colocar ali, se a gente, por exemplo, pegar um hábito de Facebook ou de Instagram, por que não colocar uma parte de um evangelho, uma coisinha pequena ali, 2, 3 frases que possam ajudar alguém a ler e falar assim, nossa, era isso que eu precisava hoje, era ouvir isso, para eu sair de um buraco que eu estava. Então, parecem ser coisas muito tecnológicas, mas que são totalmente ligadas a tudo isso que a gente está falando, né? Existem tantos recursos hoje de aprendizado. Hoje a gente não precisa mais ficar lendo livro para aprender nada. A gente entra no Dr. Google lá e ele diz tudo para a gente como fazer, né? Ele ensina para a gente qualquer coisa, né? De repente eu vou começar a fazer bolacha para distribuir para o vizinho ou para a criança. Eu vou começar a fazer, sei lá, uma comida diferente. Eu vou começar a fazer uma roupa diferente. Eu conheço idosos que descobriram que gostam de costurar depois de adultos, né? Pessoas que aprenderam essa habilidade, porque, gente, precisa ter muita habilidade para costurar. Eu mesmo não sei pregar um botão, mas assim, é uma habilidade, né? Às vezes fazer pinturas, fazer mandalas, né? Pintar, fazer desenhos mesmo, expor, ou dar para alguém ficar feliz com aquilo. Gente, tudo isso tira a gente, né? Faz a gente ficar firme para enfrentar os nossos problemas. A gente vai ter intempéries o tempo inteiro. Essa é a nossa realidade aqui. Nós não estamos a passeio, né? Nós estamos aqui realmente para aprender algumas coisas. Então, as intempéries, as contrariedades, quando você fala que agora está tudo bem, a família toda está encaixada, está todo mundo tranquilo, vem uma coisa e tuf, bota todo mundo para a gente estar cuidando de novo e para se preocupar e esquentar a cabeça. Essa é a nossa vida aqui. É isso que nós estamos fazendo, aprender a superar as questões. Então, se a gente sabe que tem todas essas questões, quantos de nós aqui, incluindo eu, não fica pensando no filho que está fora, o que ele está fazendo? Será que ele não está fazendo coisa errada? Será que ele está educando direito os netos? Será que a vida de matrimonial dele... Se a gente fica só pensando nisso, gente, a gente passa a vida, a gente não aprende e a gente não cresce também, né? E para os mais novos também, quanto que eles têm também que olhar e construir uma vida e quantas dificuldades que os pais passaram. Então, gente, assim, de uma forma geral, eu acho que a minha mensagem básica é assim, é começar a pensar o que eu posso fazer para ser útil. Eu acho que essa é a maior proposta. Ah, mas eu não sei fazer nada, eu vou aprender. Ah, mas eu não gosto de nada, eu vou procurar. Não temos mais opção. Não temos mais opção, né? A gente precisa ser útil, que seja pra gente mesmo, né? Nem que seja para fazer voluntariado cada dia num lugar, se eu tiver tempo, sei lá, que seria uma coisa muito bacana. Porque as pessoas precisam, às vezes para cortar o cabelo, como eu falei, às vezes para ensinar a fazer conta, às vezes tem alguma pessoa que trabalha com contabilidade, porque às vezes não ensinar alguém que está saindo da escola ou algum grupo de pessoas.
Por que não lançar? Eu conheço um professor de matemática que todo domingo ele vai na Paulista e ele fica ensinando matemática para quem passa ali por ele. É muito interessante, é uma coisa que ele se propôs a fazer. Ele tem uma lousa grandona e aí ele fica falando e olha, faz fila para ele explicar matemática ali. É uma coisa que a pessoa se sente útil. Às vezes escrever, existe uma proposta de voluntariado que você nem sai de casa, que é escrever carta para as pessoas. Então, às vezes a pessoa não sabe escrever, ela pede uma carta para mandar para uma outra. Então, gente, a gente precisa aprender a ser criativo. Claro que, como eu falei, não é fácil, mas por que não? Aprender a dobrar sacola, aprender a arrumar um armário, aprender a colocar os tupperware de um jeito adequado. Gente, tudo isso é ser útil, isso usa o tempo e faz com que você não fique pensando no que não precisa. Porque o nosso pensamento acelerado, gente, é uma coisa muito maluca. A gente fica o tempo inteiro tentando achar a solução para o que não tem solução agora. E aí a gente sofre, e aí entra no processo da doença, e aí a gente fica brigando com todo mundo. Então, assim, também ler, né, os livros que a gente tem aqui são uma excelente possibilidade de aprendizado. Quanto mais a gente lê, e quando a gente lê, a gente entra naquele universo, naquela história, a gente vai se identificando. Muitas vezes na dificuldade da leitura, o que passa a acontecer? É porque aquele livro está mexendo tanto com a gente não quer ler. Eu não vou ler esse negócio aí, porque acho que não tem nada a ver comigo, que é o que eu mais preciso estar entendendo sobre aquilo. Então, quando a gente fala em leituras, claro que a gente aqui vai puxar a brasa para nossas leituras. E tem inúmeros romances muito interessantes, né, que vão mostrar como é que é o mundo espiritual, o que a gente vai fazer quando a gente sair daqui, o que vai se apresentar para nós de acordo com os nossos pensamentos, que outra dimensão é essa que a gente vai estar indo. Então, assim, a gente vai ter uma noção de pelo menos o que a gente pode fazer aqui, para que quando a gente desencarnar, o que fazer também. Porque a gente vai desencarnar e os problemas vão continuar. Só que de um outro jeito, de uma outra dimensão, obviamente falando. Então, será que não é melhor começar agora? Né? Será que não é melhor agora a gente ficar firme? A gente tem a oportunidade de estar aqui no centro. Isso serve, acho que, muito mais para nós aqui que trabalhamos e que estamos sempre em busca dessa reforma intensamente, porque a gente se obriga a isso até porque tem que passar esse exemplo também, né, de preferência. E aí a gente faz o quê? A gente vai em busca dessas informações e nem sempre é muito simples para nós. Porque assim como todo mundo vai fazer essa reforma íntima, a gente levanta de manhã com esse propósito e sofre porque não conseguiu chegar no final do dia mantendo esse nosso propósito. Então, se a gente tem todas essas oportunidades, todas essas possibilidades, vamos começar agora, gente. Não vamos esperar desencarnar, não. Aí fica mais difícil, fica mais doloroso, fica mais tudo depois. Então, vamos se propor agora a olhar para isso. Então, já que a gente se reúne aqui de quarta-feira, de domingo, alguns de nós de segunda, de terça, quer dizer, então, algumas vezes, uma vez por mês aos sábados. Então, dentro disso, é uma forma da gente se obrigar a dizer assim, bom, já que eu tenho aquele compromisso de quarta-feira lá, será que pelo menos na quarta-feira eu não posso manter algum propósito bom nesse dia, até para que nesse dia eu possa me sentir melhor quando eu chegar no centro à noite e receber tudo aquilo que eu preciso buscar nesse dia? Porque esse é um dia especial para a gente. Eu já levanto de manhã assim, eu tenho que ficar bem porque eu vou encontrar com Jesus à noite. Então, assim, eu já sei que nesse dia, muito especialmente no dia de palestra também, eu tenho que passar o dia inteiro me policiando muito mais para não brigar, para não falar palavrão, para não comer o que não precisa. Então, para ficar o quê? Mais organizada, porque eu sei que eu vou estar aqui e eu preciso ter essa possibilidade de passar alguma coisa para quem está me ouvindo. Então, será que cada um de nós, ao vir para cá, pelo menos na quarta-feira, não pode também pensar, bom, esse dia pelo menos eu vou estar legal até o final do dia, e aí eu tenho um compromisso de uma vez por semana que eu não posso falhar. E no domingo, a gente também tem, né, o Evangelho do domingo, que de alguma forma, quando a gente passa, vai chegando lá perto, a gente já começa a preparar a nossa água, a serenar para poder ouvir a palestra. Então, gente, são tantas habilidades, né? São tantas possibilidades que se apresentam. Eu gostaria muito que ficasse um pouco assim no pensamento de vocês, assim, o que eu posso fazer hoje para ser feliz? O que eu posso fazer hoje para eu criar alguma habilidade, para eu não ficar pensando no que eu não preciso pensar? E claro que isso vai impactar na nossa vida, na nossa saúde, por quê? Quando a gente entra no processo
da tristeza, da raiva, da mágoa, a nossa química interna muda. Eu sempre falo isso porque eu sou muito da saúde, né? A nossa química interna muda muito e a gente vai passar mal, vai ter dor de cabeça, vai ter uma série de coisas. Por quê? Porque a gente não se organizou para não ter essas coisas todas. Então, o quanto a gente não pode começar a pensar nisso, né? O quanto ter pensamentos positivos, cada vez que vem um pensamento de problema, um pensamento negativo, a gente fala assim, não, eu sou uma pessoa que eu posso mudar isso, porque a nossa química vai mudar. Quando a gente afirma, a gente muda. Aí tem eu gosto muito de falar de uma pesquisa feita por um japonês, que ele fala sobre a mensagem da água. Então ele vai falar como a água se comporta mediante as nossas ações e a nossa fala e os nossos sentimentos. Então ele vai falar que as moléculas de água, que é H2, né, 2 hidrogênios e oxigênio, ele vai falar assim, que essas moléculas elas se comportam de acordo com o que eu falo para elas de uma forma diferente. Então, quando é uma palavra ruim, quando é de raiva, quando é de um monte de coisa ruim, as moléculas ficam todas atormentadas lá dentro da água mesmo. E quando existe uma calma e tranquilidade, elas estão mais serenadas. Se a gente pensar que de 60% a 70% do nosso corpo é água, o que a gente faz com a água do nosso corpo o tempo inteiro? Então, será que não é bom a gente pensar, bom, cada vez que eu vou tomar água, eu vou fazer bem para mim, para o mundo, e eu vou fazer uma prece, vou fluir a minha água, eu vou fluir a água da minha casa, e com isso eu vou trazer uma energia melhor para aquilo que eu estou fazendo? Isso também é uma habilidade, gente. A gente fazer oração para as pessoas em casa. A gente começa a perceber o que está acontecendo no mundo, vou rezar para aquilo. Então, se eu tenho tempo para isso, por que não? Tem pessoas que fazem o evangelho, tem pessoas que rezam o terço, tem pessoas que ficam pensando, enfim, tem pessoas que fazem, de um monte de gente fazendo o quê? Criando uma cúpula de luz à sua volta. Por quê? Porque você se colocou à disposição dessa melhora interior. Porque, gente, eu vou repetir, problemas todos temos, vamos continuar tendo, fazem parte da nossa vida, não se alteram. A gente só consegue aprender a conviver e melhorar o nosso perfil para que eles se diluam o mais rápido possível. E porque a gente não vive sozinho, gente. Então, muitas vezes a gente pensa assim, eu não tenho problemas, quem tem é o outro. Muitas vezes é verdade, a gente está de bem com a vida, mas o outro não está e ele convive com você, você tem que assumir que ele convive com você, com o mau humor que ele tem, o que você vai fazer? Isso contamina. Não é mais fácil a gente tentar contaminar o outro com um bom humor e fazer uma coisa legal para a gente ficar bem? Então, assim, gente, não se iludam, problemas não somem, problemas não deixam de existir, senão a gente já estava santificado em outro plano e pronto. Então, nós estamos aqui, nós estamos encarnados, nós temos um aprendizado de uma encarnação inteira e mais as tantas outras que a gente vai precisar ter. Então, vamos pensar para o bem, vamos pensar positivo, vamos ser otimistas e vamos se ocupar. Gente, quem se ocupa não tem problema. Os antigos já diziam, cabeça vazia é moradia do diabo. Então, vamos se ocupar, para que a gente não fique pensando nesses problemas e eles acabem mais rapidamente e eles se diluam do jeito que eles sempre têm que se diluir, porque as coisas não há mal que, não há mal que nunca acabe, nem bem que dure para sempre. Então, vamos fazer, já que a gente tem o Evangelho, já que a gente tem o Mestre Jesus, o plano espiritual do nosso lado, vamos aproveitar essa tropa toda para ficar bem firme, porque é assim que a gente vai conseguir ultrapassar mais essa encarnação, pelo menos fazendo um pouquinho de reforma íntima, e Jesus vai estar com a gente sempre. Uma boa noite, fiquem com Deus, façam uma reflexão e, por favor, busquem ocupação, porque é muito importante. Estamos de volta. Pronto, vou deixar aqui na altura certinho, né? Então vamos lá, agora vamos fazer a nossa parte, já que essa é uma habilidade que nós temos, que não precisamos procurar, mas sim intensificar, que é fazer vibrações em favor do nosso próximo, né? Então nós vamos iniciar fazendo as vibrações em favor da paz mundial, que os dirigentes das nações encontrem através do diálogo a paz para todo o nosso planeta. Vamos fazer um pedido especial pela guerra entre Ucrânia e Rússia, que os dois dirigentes possam, através das negociações, encontrar a paz para aquele povo tão sofrido, aquele povo
tão desgastado emocionalmente, que precisa de paz e equilíbrio para voltar a progredir. Vamos vibrar também por todo o nosso Brasil, nosso querido Brasil, que os nossos dirigentes possam encontrar, através do diálogo, através das negociações, o equilíbrio de forças tão necessário para o desenvolvimento do nosso país. Que possamos ter saúde, educação e alimentação ao povo brasileiro. Vamos vibrar por todos os hospitais, casas de saúde e pronto-socorros. Enfim, Mestre Jesus, onde haja um leito de dor, que as tuas correntes médicas possam ali estar, que os teus mensageiros celestiais possam ali ajudar a curar, a tratar, a tirar de depressão, a trazer o equilíbrio emocional e espiritual a todos esses irmãos tão sofridos. Vamos vibrar também por todos aqueles que se encontram detentos, que eles possam se arrepender dos seus males praticados, possam pedir perdão por tudo aquilo que fizeram de errado e, se arrependendo, possam iniciar a sua reforma íntima ainda enquanto encarnados. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram no umbral, no vale das trevas e vale dos suicidas. Mestre Jesus, que todos esses irmãos encontrem no teu Evangelho Norte para saírem desses locais, para se arrepender dos seus males praticados, para pedirem perdão àqueles a quem prejudicaram, para poderem ser resgatados pelas caravanas socorristas. Vamos vibrar também por todos aqueles que se encontram ligados aos vícios, quer seja de sexo, de álcool, de cigarro ou de drogas. Cada um desses irmãos também encontra no seu Evangelho, no seu exemplo, o Mestre Jesus, um caminho novo a seguir, se livrando desses seus vícios, dessas suas drogas, e poder seguir em frente no caminho do Evangelho de Jesus. Vibremos também por todas as creches, pelos orfanatos, pelos asilos, pela juventude desajustada, pela velhice desamparada. Enfim, Mestre Jesus, que cada um desses irmãos possam ter no seu exemplo o caminho a seguir para crescerem, para ajudar, para evoluírem. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, pela paz entre todas as religiões. Nós vamos vibrar por todos os lares em desarmonia, que a tua luz branca e esterilizadora limpe e cristalize o amor em cada um desses lares em desarmonia. Vamos vibrar por todos os desaparecidos, crianças, jovens e adultos, que as equipes de resgate possam ser intuídas a direção a tomar para resgatar e encontrar todos esses irmãos. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos os nossos desafetos desta encarnação e de encarnações passadas. Mestre Jesus, que os nossos guias espirituais, que as correntes desta casa levem o nosso pedido de perdão e o nosso sincero arrependimento pelos nossos males praticados, principalmente pelos que estão encarnados, ainda vivendo junto conosco, que o plano espiritual possa levar o nosso pedido de perdão até eles, para que eles aceitem esse pedido de perdão e nós possamos, como disse Jesus, caminhar em passo a passo com eles rumo à seara bendita do Mestre Jesus. Nós vamos vibrar por todos os nossos parentes, amigos e irmãos, que todos esses possam receber luz, paz, harmonia, Mestre Jesus, possam crescer e seguir no teu Evangelho. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles nomes que estão no chat do nosso Evangelho de hoje, na nossa internet, que todos esses irmãos possam receber a sua cura, o seu aconchego, a paz que tanto necessitam para se equilibrar e para seguir em frente na sua jornada. Vamos vibrar agora pelos nossos lares. Cada um dos nossos lares possa ser esterilizado com a luz branca do Mestre Jesus, nas paredes, nos pisos, nos tetos, tudo limpinho, tudo cristalino. Miasmas e fluidos deletérios sejam retirados, Mestre Jesus. Irmãozinhos que eventualmente ali estejam
com o espírito de trazer a discórdia, possam ser levados às colônias do plano espiritual para esclarecimento, para receberem o amor e a paz. E vamos vibrar finalmente por nós mesmos. Que a tua luz, Mestre Jesus, penetre em nosso corpo, o perispírito e o espírito, trazendo a cura, trazendo o reparo tão necessário a cada um de nós, para que nós possamos seguir em frente nesta nossa jornada. Vamos então pedir agora aos amigos do plano espiritual que fluidifiquem as águas que foram colocadas sobre as mesas e as águas daqueles que estão aqui presentes, colocando a medicação necessária a cada um desses irmãos. E vamos então, Mestre Jesus, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui presentes, a oportunidade de podermos estar na tua companhia, Mestre Jesus, sob o teu guarda-chuva de amor e de paz. Te pedimos, Mestre Jesus, que possamos receber tudo aquilo que viemos buscar e que já foi nos preparado desde as primeiras horas da manhã. Possamos estar tranquilos, deixar os nossos problemas do lado de fora desta casa, estarmos aqui ligados quando entrarmos na câmara de cromoterapia para receber tudo aquilo que de bom e de melhor o plano espiritual nos proporcionará nesta noite. Que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine agora e sempre. E assim seja. Vamos aos nossos recadinhos. Continuamos a pedir para vocês os itens da cesta básica, muito importante. Aqueles que puderem nos ajudar, trazer um quilinho ou algum item da cesta básica, deixem com o Luiz lá no fundo, no bazar, que ele recolhe e ele prepara as cestas básicas para nós. A gente agradece a vocês. O nosso bazar no fundo da casa também serve para que a gente recolha, angarie fundos para a gente manter a casa funcionando, né? A gente tem bastante despesa na casa e precisa dessa ajuda do bazar. Então, aquilo que vocês comprarem no bazar também serve para a gente ter fundos na casa. Aqueles que tiverem coisas em casa, roupas, brinquedos, coisas que não utilizem mais, quiserem trazer para o nosso bazar, nós também recebemos e agradecemos aquilo que vocês puderem doar para nós. Nós temos o nosso curso básico, que muita gente já tem participado. Tenho ficado feliz que os nossos avisos, a nossa conversa esteja fazendo efeito, e aqueles que quiserem se interessarem em vir um curso básico, todas as terças-feiras, 8 horas da noite, nesta sala, com o professor Carlos, estará aqui para trazer importantes informações sobre a doutrina espírita para vocês. É um curso básico. E depois do curso básico, nós teremos o curso de orientação e educação mediúnica. Eu queria saber o que é isso, como é que funciona. Aí vocês entrem lá no meu canal do YouTube, Clóvis Badaró, e vejam lá, tem o curso desse ano praticamente na íntegra. Todas as aulas foram feitas virtualmente, online, e lá tem o curso para vocês verem como é que são as aulas, como é que é a conversa, como é que é a discussão. Lógico que sempre em paralelo às aulas teóricas, nós temos aulas práticas presenciais na casa, mas aí também é uma por mês, são 3 ou 4 aulas teóricas virtualmente para facilitar a vida de todo mundo, corrida, e depois uma vez por mês aula presencial aqui. Mas isso para o ano que vem nós vamos pensar no assunto, né? Por enquanto só para vocês terem uma noção. No nosso canal também tem todas as lives, a gente faz aqui, fica no Facebook e a gente põe no canal do YouTube também, para que vocês vejam. A gente tem uma vez por mês uma palestra de medicina e saúde com a doutora Gabriele, e também lá nós temos uma playlist de medicina e saúde no nosso canal, para quem quiser assistir vários temas, principalmente sobre prevenção de câncer, né? Nós temos nas quintas-feiras entrevista de orientação. O que é essa entrevista de orientação? Aquele que quer conversar, trocar uma ideia, falar sobre o seu problema, receber uma orientação. O Cláudio Almeida está aqui toda quinta-feira para atender vocês. Vocês façam o agendamento com a Margarida, que está aqui gentilmente a nos ajudar. Ela faz o agendamento, vocês vêm, conversam com o Cláudio Almeida, que também é um pré-requisito para participar do tratamento agendado de cura no último sábado de cada mês, tá bom?
É importante falar que quem tiver 2 faltas no tratamento de cura, porque é uma vez por mês, né? E às vezes a pessoa falta no mês, no outro mês também não posso vir, faltou. Aí para retomar o tratamento de cura tem que passar pela entrevista de novo. Então é importante aqueles que estão no tratamento não faltem 2 vezes seguidas. Faltou uma vez porque não deu, no outro faça o possível para ver. E não vai ter que ter o trabalho de passar na entrevista de novo. Temos uma biblioteca no andar de cima, com muitos títulos, muitos livros antigos de estudo, como falou a Lúcia, e muitos livros novos, modernos, da doutrina, que nos traz também ensinamentos, com uma linguagem melhor, né? Mas os livros antigos, os de André Luiz, nos trazem muito ensinamentos, embora às vezes um pouco mais difícil, mas são livros que trazem muito conteúdo para a gente aprender, vale a pena ler. Bom, as lives a gente já falou, temos a live hoje, quarta-feira, aqui no Facebook, e híbrido aqui presencial, e no domingo também no Facebook do Núcleo Espírita Plano Maior, 20 horas do domingo. Quem estiver em casa, quiser fazer o seu evangelho semanal em casa junto conosco, será um prazer tê-los conosco no Facebook. E o último assunto é que, se quiserem trazer a sua garrafinha de água, que podem trazer, quando entrar na cama de cromoterapia, abram a garrafinha para receber os fluidos necessários a cada um de vocês. Tá bom? Uma ótima cromoterapia a todos, Deus os abençoe e até semana que vem, se Deus quiser. Obrigado.